Com o Cedric, sim. Voltamos para falar do Palmeiras, que não jogou bem, hein? Enfrentou o Água Santa, um dos piores times do campeonato, até marcou no início com o Flaco Lopes, mas caiu de rendimento, acabou sofrendo um empate e agora está fora da zona de classificação no Campeonato Paulista. Não parece ser uma grande preocupação, mas tem torcedor que já está cornetando. E mais uma vez o que chamou a atenção foram os atacantes. O Rony jogou, voltou a jogar, o Flaco fez gol logo no início, a gente já está vendo aí os melhores momentos da partida. E o Flaco, ele abre o placar muito no início, um gol que eu imagino seja muito importante para ele pelas circunstâncias, por ele ter ficado fora, ter sofrido inclusive críticas públicas do Abel. Então o Flaco deixando a marca dele. Ô, PVC, o que a gente tem de bastidores envolvendo esses atacantes? A volta do Rony e como é que foi visto esse gol do Flaco, que está no momento embaixo. O Lopes também não estava no banco contra o Corinthians, né? E ele voltou, mas a novidade é que ele voltou sem máscara. Porque, diferentemente do Rony na quinta-feira, a razão do Lopes ter ficado fora do banco tinha ficado explicitada antes pelas entrevistas do Abel, quando ele falava que a máscara estava atrapalhando o Flaco. Quando ele volta sem máscara, você fala, bom, tem um elemento novo. Ele está sem máscara, ou seja, não tem mais uma coisa a atrapalhá-lo. A partir de agora, ele pode começar a retomar o desenvolvimento dele. O caso do Rony, que a gente debateu aqui na sexta-feira... Mas o Abel voltou a dizer que ele não está na sua melhor forma física. Sim. E nem também não está no auge da tomada de decisões, o Abel falou. Mas ele perdeu peso com a lesão do rosto, e aí, a partir do momento em que ele retira a máscara, e a máscara estava atrapalhando, segundo o depoimento do Abel, a gente não ouviu o Lopes dizendo isso, ele volta a ter condição de se recondicionar fisicamente e os jogos são parte disso. O Rony tem uma coisa diferente. O Rony foi discutido depois do jogo contra o Corinthians e não porque se criticou a ausência do Rony, né? Eu critiquei veementemente aqui na sexta-feira o fato de o Rony estar assistindo o jogo na sala da casa dele, enquanto o Abel tomava uma decisão que podia ser tomada inclusive com o Rony no banco, de colocar o Benedetti como centroavante. Mas uma coisa é você colocar o Benedetti como centroavante, tendo a opção do Rony no banco e falar assim, eu não quero o Rony, eu quero um cara alto. Beleza. Outra coisa é você colocar o Benedetti como centroavante, sendo que o Rony está vendo o jogo na sala da casa dele e ganhando o salário que ele ganha. Então, o que se definiu depois disso? Que o Rony não tem proposta do Vasco. Né? O Pedrinho falou no sorteio de quinta-feira da Copa do Brasil, nem Santos. Não tem proposta. O Santos está em compasso de espera. O Santos está doido para ver o circo pegar fogo. A prioridade do Santos era fechar o Rojas, ele fechou. Fechou. Aí agora é espera. Então, assim, o Rony, qual é a situação? O Vasco adoraria ter o Rony, mas não tem proposta pelo Rony. O Santos está em compasso de espera olhando para o Rony. Se o Rony tiver um litígio com o Palmeiras e o Palmeiras quiser negociar, quer que eu faça uma proposta? Eu faço uma proposta. Mas proposta hoje não tem. Teve proposta do Fluminense. Os procuradores do Rony não querem negociar com o Fluminense. Teve a proposta do Al-Rayyan, por tempo de viagem, deu ruim. Então, o Rony vai fazer o quê? Ficar vendo jogos em casa? Na sexta-feira, depois de empatar com o Corinthians, colocando o Benedetti de centroavante nos últimos minutos, a comissão técnica se reuniu e disse, vamos levar o Rony para Brasília. Então, o Rony está reintegrado. Isso significa que o Rony não pode ser negociado? Pode ser. O Abel falou na coletiva ontem. Inclusive, o mercado não acabou. Ele pode ser negociado a qualquer momento. Se tiver proposta do Vasco, pode ser, do Atlético, pode ser negociado. Mas nesse momento não tem proposta. Então, o Rony é jogador do Palmeiras. Se ele é jogador do Palmeiras, ele não vai ver o jogo da sala da casa dele. Ele vai para o estádio. E tem uma questão importante também, que assim, neste momento, o mercado está fechado para o Rony no sentido de árabe está fechado, né? México está fechado. Então, assim, a Europa, não que tenha alguma coisa da Europa, mas não tem, mas o mercado europeu está fechado. Então, assim, só tem para ele a possibilidade, até a semana que vem, de mercado brasileiro, que é quando fecha a janela no Brasil, final de fevereiro. Então, assim, se não acontecer nenhum movimento, e há tendência, estou falando de tendência, não estou cravando, eu estou falando de tendência de não
fechar com nenhum dos clubes do Brasil, a não ser que tenha uma reviravolta. O Rony vai continuar jogando pelo Palmeiras, vai continuar tendo oportunidades, sendo relacionado, está treinando, vai servir quando for chamado para jogar, mas não está descartada a saída dele na próxima janela. Eu diria que seria muito mais provável hoje esse cenário. Mas não foi alguma reviravolta? Porque a gente conversava aqui no fim da semana, o Rony não tinha sido relacionado para o Clássico. E a Leila já tinha falado sobre um fim de ciclo. Foi a primeira vez que ele foi relacionado no ano. Pois é. A gente imaginava que talvez ele nem vestisse mais a camisa do Palmeiras. Sim. E agora ele foi utilizado. Será que houve uma reflexão lá dentro para que ele voltasse? Como é que foi essa escolha? Não, foi muito simples, assim. Como a gente informou aqui no De Primeira, ele não estava sendo escalado por uma decisão da diretoria de futebol, né? Do departamento de futebol, melhor dizendo, que aí você engloba a comissão técnica. A questão foi, o Rony estava negociando, o Rony se frustrou com uma negociação, era tudo muito recente e ele estava treinando normalmente. Então, esgotadas essas possibilidades, Rony, tudo bem para você ser relacionado? Professor, estou aqui. Beleza, foi dessa maneira. Ah, mas tem ali uma questão que o staff do Rony coloca na conta da comissão técnica o fato dele não estar sendo relacionado, dele ter sido inscrito no Paulistão. Coloca. Existe isso. Mas do lado do departamento de futebol do Palmeiras e do jogador, existe um papo reto e que foi muito simples. Tá pronto para voltar? Quer voltar? Pô, quero ter uma oportunidade. Depois de ter esgotado essas possibilidades de negociações. Resolveu toda a sua parada aí? Então vem. Bom, é bom que seja assim, né? Acho que ajuda o time, ele também, imagino que queira jogar. E você, Alicia, como é que você viu esse retorno do Rony? Teve também esse gol do Flaco, que me chamou a atenção, especialmente depois de o Abel ter utilizado um jogador da base zagueiro como atacante, né? Então, será que vamos ver um ressurgimento desses atacantes que atuam mais na posição de centroavante aí do Palmeiras, ou foi uma questão pontual nessa partida de ontem? Olha, o Flaco, pelo menos, demonstrou que está melhor do que estava antes e do que se esperava. Né? Como o PVC relatou a história da máscara, de que ele não estava bem, o Abel foi muito crítico a ele publicamente, que era uma coisa que o Abel não costumava fazer. E ontem ele voltou e fez aquilo que se espera de um atacante, que é aproveitar uma oportunidade, um erro do adversário e fazer um gol. O problema é que foi só esse gol, logo aos 3 minutos de jogo, e o resto da partida do Palmeiras foi muito ruim, mas muito ruim mesmo. Eu estava nessa transmissão com o Guide, com o Massini, e, assim, é difícil você salvar alguém da atuação do Palmeiras ontem. Né? Eu até escrevi depois do jogo que na partida contra o Corinthians parecia que faltava um 9 e ontem parecia que faltava tudo. O Palmeiras errando, assim, lances simples, assim, falhas técnicas muito, muito bestas que o Palmeiras não costuma cometer, principalmente contra um adversário tão fraco quanto o Água Santa, né? Jogando contra o lanterna do campeonato, praticamente dentro de casa, porque o estádio, embora vazio, era quase só a torcida do Palmeiras. Então, não justifica um resultado como o de ontem, o fato de não ter feito mais contratações, de o Rony ainda estar no Palmeiras, assim, nada justifica a atuação do Palmeiras ontem. Em relação aos atacantes especificamente, o caso do Rony é esse, está cada vez mais difícil enxergar uma saída para o Rony, né? Ele foi queimando essas pontes com os clubes brasileiros que tinham interesse ou alguma condição de contratá-lo. Conforme a janela vai passando, esses clubes também vão contratando outros jogadores e, portanto, ficando muito, né, com menos disponibilidade financeira para poder trazer um jogador, né, do peso, do tanto que custa o Rony. E o Palmeiras está precisando, né? Como você falou, chegou no final do jogo do Corinthians com o Benedetti tentando fazer alguma coisa dentro da área por ter tamanho, por ter quase 2 metros de altura. Então, acho que o Abel está tentando entender o que tem dentro desse elenco. Né? O Maurício vem fazendo uma grande temporada, embora ontem, como eu disse, não se salvou ninguém, mesmo quando os outros titulares foram entrando ao longo do segundo tempo, o Palmeiras não conseguiu melhorar na partida, mas pelo menos assim, o que se vê do Flaco dá para contar com ele em algum momento. Não acho que dá para ele ser titular do Palmeiras, mas dá para ser um jogador para entrar nas partidas, para tentar aproveitar essas oportunidades e estar ali próximo da área para quando o adversário cometer um erro. Mas, assim, a partida de ontem, para mim, é um exemplo muito claro da oscilação do Palmeiras nessa temporada. Porque o Palmeiras que a gente viu
contra o Corinthians foi um Palmeiras muito forte, que não conseguiu traduzir isso em gols, mas fez uma partida muito forte contra o time que hoje tem um dos elencos mais fortes do Brasil. E ontem, ainda que tenha começado com uma formação alternativa, no final estava com muitos dos seus titulares em campo e não conseguiu praticamente agredir o pior time do campeonato. Então é essa oscilação que eu acho que o Abel vai precisar segurar se quiser se classificar. O Palmeiras, que está em terceiro no seu grupo, e não depende mais de si para avançar, porque, né, como a gente sabe, não tem confronto direto dentro do grupo. E o Palmeiras agora vai precisar, inclusive, contar com os seus adversários, né? Com o São Paulo, que ainda joga com a Ponte, vai precisar ficar fazendo conta, muito por conta dessa atuação medonha do jogo de ontem em Brasília. 3 rápidas informações. Primeiro, o Palmeiras, nessa oscilação, entende que é natural, obviamente preocupa, mas o Abel entende que, assim, olhar para esses jogos, pensar em classificação, que não passa na cabeça de ninguém do Palmeiras ficar fora, mas também ter o máximo de observação sobre o elenco. Esse é um ponto. Tá oscilando, precisa melhorar? Precisa, o Abel sabe disso. Segundo, existe uma expectativa dentro do Palmeiras, e fala-se muito isso, daqui a pouco o Felipe Anderson vai estar pronto para jogar. O Felipe Anderson é um jogador importante. E o Paulinho daqui a pouco vai ficar pronto e é um jogador que, quando estrear, vai dar uma sustentação maior ao ataque, estofo ao elenco e aquela coisa da grande contratação chegando. E terceiro, o Abel entende, isso é um pensamento do treinador, não sei se ele falará isso qualquer dia em entrevista, mas na cabeça do Abel, o ano vai ser difícil, não vai ser um ano fácil. Vai ser um ano difícil para o Palmeiras, por tudo que o Palmeiras tem representado, a pressão do último ano de não ter feito uma grande conquista, a questão do mercado, que é difícil, porque para o Palmeiras um jogador vale 7, mas aí para o Palmeiras vai valer 18, isso, o Palmeiras tem essa noção e o Palmeiras tem uma política de contratação. Então, assim, juntando tudo isso, na cabeça do Abel vai ser um ano difícil. Isso é um ponto importante que o Hernan tocou, pelo seguinte, vai ser um ano difícil para todo mundo que vai jogar Mundial. Mas não vai ser difícil para os outros? Vai. Só que você vai voltar de 40 dias de trabalho nos Estados Unidos, enquanto os outros vão ter feito ou excursão ou treino. Uma pré-temporada no intertemporada, ano. né? E aí você vai voltar de uma provável campanha em que você vai comemorar o fracasso, porque você vai comemorar o quê? Cheguei na semifinal, semifinal do Mundial, né? Genial. E aí você vai pegar 11 jogos seguidos em agosto. Mas é melhor ir do que não ir, né? Claro que é melhor. Sempre é melhor jogar tudo do que não jogar. Claro. Mas é evidente que você vai... Ganhar o Mundial é possível? Impossível é Deus pecar. Agora, ganhar o Mundial é provável? Não, não é. Então você vai voltar comemorando uma campanha de fracasso. Que você não vai ganhar o campeonato, provavelmente. E vai ter, na sequência, 11 jogos em agosto... de mata-mata de Copa do Brasil, mata-mata de Libertadores e decisão de Campeonato Brasileiro, com todos os outros vindo junto com você, mais descansados. É esse cenário que podia aliviar ganhar o estadual. Só que o que o Abel está falando, e ele falou claramente, é o seguinte: se eu não medir a perna agora, a perna vai esgotar no Mundial e vai esgotar em agosto. Então, é fundamental ganhar o estadual? Não. É possível que o Palmeiras passe o primeiro ano desde 2019 sem ganhar título nenhum? É possível. Palmeiras e São Paulo são os 2 únicos clubes que, neste formato de campeonato estadual, com os grupos se enfrentando e não se enfrentando dentro do grupo, só Palmeiras e São Paulo nunca ficaram fora. Só Palmeiras e São Paulo nunca ficaram fora. O Santos ficou fora em 2020, 2021, em 22 e 23. Corinthians ano passado. O Corinthians ficou fora no ano passado, e em 2014. Os Palmeiras e São Paulo são os únicos que nunca ficaram fora. Agora, tem um outro detalhe que eu acho importante também. E a gente tem que decidir se o estadual vale ou não vale. Não, ele vale. Se é pré-temporada ou não quem ganha. É isso. Não, eu acho que vale diferente. Assim, vale a sua marca. Quando você pensa... A gente passou anos e anos e anos dizendo o estadual não vale nada. E o Corinthians, todo jogo, tem 42 mil pessoas em Itaquera. E se perde, vale, porque demite técnico também. Se você tem o teu time jogando, tem que ter 42 mil pessoas vendo. É o que o Corinthians está mostrando. Se tem 42 mil pessoas vendo o Corinthians e São Bernardo às 8h30 da noite de domingo, é porque vale. Senão o cara não sai de casa no domingo
8h30 da noite para ver o time dele jogar. É porque vale muito para ele estar vendo o Corinthians. Ponto. O ano passado, de todos os times da Série A, só um fez mais gol em média do que o Palmeiras. Só o Botafogo. O Lopes foi o artilheiro do time na temporada. E o Rony foi o 4º goleador. Sim. Então você não precisa pegar o artilheiro da temporada passada, em que o Palmeiras foi o 2º melhor ataque do Brasil no ano, pegar o atacante, que é artilheiro da temporada, e o 4º artilheiro da temporada, pegar os dois e jogar no lixo. Não! Vai jogar Paulinho e Felipe Anderson? Vai! Mas os dois vão disputar a posição enquanto eles estiverem no elenco. E é bom para fazer essa observação, né? Por isso o estadual tem que ter um peso não tão grande, porque senão ele não pode observar, ele tem que só ganhar. Claro. Enfim. Mas ali tá, Palmeiras não vai se classificar? Vai se classificar, né? Para mim, eu acho que essa não é uma preocupação da diretoria, tá mais pelo desempenho do que... E só sobre o Flaco Lopes, Lu, o ano passado ele estava arrebentando de fazer gol no Campeonato Paulista. Todo jogo ele ganhava lá o troféu de craque, não sei o quê, foi artilheiro. E eu me lembro de entrevistar o Flaco Lopes em saída de campo e ali os colegas que estavam junto ali na divisão de microfones ali, chegar a perguntar sobre seleção argentina. E o Lopes falar sobre isso. Não, fazendo gols aqui, a vitrine lá na Argentina, por que não? Eu penso muito sim. Então, assim, imagina um jogador que, com a distância de 1 ano, de falar em seleção argentina e, de repente, não servir mais para o Palmeiras. Eu acho que é essa gangorra palmeirense que atrapalha demais o que é o Palmeiras hoje. Existe essa gangorra de pensamento do torcedor que é maravilhoso aqui e não serve no jogo seguinte, que acho que atrapalha um pouco até a análise que a gente faz. Imagino como o jogador se sente nessa situação também, né? Isso abala, isso tem toda uma questão. Vamos para um rápido intervalo, cola com a gente lá no YouTube, a gente já volta para falar um pouco mais de Palmeiras e tem muito mais, hein? Tem Clássico Mineiro, tem Santos e Neymar, tem São Paulo também, Mercado da Bola. Fica aí com a gente. Já estou em pé. Você está em pé, André Hernan. É do jeito que você prefere. Você pode fazer o programa todo em pé, Hernan. Ó, o Malvadão tá dizendo aqui, mas ele deve ser flamenguista. Né? O que foi, Alícia? Eu falei, alô, produção, é a banqueta que a Lombardo não tá aguentando. Não, pô, nem me fala. Nós estamos providenciando agora uma poltrona de luxo para André Hernan. A banqueta é amarela, mas quem está amarelando é o Hernan. Nossa, eu tô aqui. Haja funcional. Aliás, eu tenho hoje 5 da tarde. Funcional é o... é aqueles funcionários. Não pode falar o nome da marca, né? Pode. Patrocina nós, Biorritmo. É o Race Bootcamp. Tá certo, todos nós. Alô, Biorritmo. Leandro Amorim, PVC, hoje é dia 10. Cadê o Andréas Pereira? Não, mas eu falei que ia ficar... Que não podia não fechar. A gente acertou muito bem esse negócio do Andréas Pereira aqui. Desde o primeiro dia do ano, a gente acertou o negócio do Andréas Pereira. Teve que cortar o grande, o palmeirense grande também, que estavam, dando a notícia muito no sentido de vai fechar e tal. Não estamos cornetando a notícia, pelo amor de Deus. A gente o tempo inteiro disse, desde o dia 2 de janeiro, que ia ficar para o final da janela inglesa e podia não dar certo. Só para não parecer que eu estou aqui falando mal, pelo amor de Deus, eu sinto, me dá alergia a isso, de estar sendo incoerente, principalmente antiético. Mas assim, a gente sempre trouxe essa notícia do Andréas Pereira com um termômetro muito morno. Muito morno. De que, tipo assim, olha, e depois foi ficando pessimista, né? Total. Foi caindo o termômetro, a temperatura foi baixando. Você chegou a dizer, um de vocês dois, que era não impossível, mas improvável. Eu falei isso. Então. Lá no começo do mês de janeiro. Eu falei muito a semana passada em pessimismo. Que é o que hoje está na diretoria do Palmeiras. E a gente vai acompanhando aqui e trazendo para vocês esse termômetro certinho, como é que a situação está. Bom, a gente está voltando agora para falar do Abel. Acho que a gente tem a sonora aí sobre os reforços. Vamos lá. Voltamos com o de primeira falando tudo sobre a rodada e os bastidores, informações também. Abel Ferreira, depois do empate de ontem, não estava muito satisfeito, falou sobre reforços. Nós temos aí? Eu já tive a conversa com a diretoria já o ano passado, antes de irmos de férias. Agora nós sabemos que o mercado tem um tempo, sabemos que há jogadores, os jogadores estão identificados, os que eu quero estão identificados, com nomes, mas há coisas, a minha função não é essa. Agora entendo que há
há situações que têm que ser no momento certo, na hora certa, negociações. Isto não é, muitas vezes não é quando nós queremos, na hora que nós queremos, porque do outro lado também tem rivais. Mas isso está tudo muito claro internamente e, portanto, vamos continuar a fazer o nosso caminho. Me parece que é o cenário que ele já vinha apresentando, né? Pedindo o zagueiro, pedindo o atacante. Mas tem um dado importante para a gente dizer aqui, que é a história do Léo Holanda. Que é assim, o Anderson Barros tem responsabilidade, evidentemente que tem. Mas quem está indo viajar e fazendo negociação é o Léo Holanda, que é o advogado. Isso é importante para dizer que você tem um elemento novo nas negociações do Palmeiras, que é o advogado Léo Holanda. Porque o Anderson não é o diretor de contratações, embora seja responsável pelo diretor do departamento de futebol. Né? Podia ter sido o André Sica, por exemplo, que é advogado do Palmeiras há muito tempo. Mas quem está fazendo muito do trabalho de viajar e contratar e participou desde a negociação do Felipe Anderson é o advogado Léo Holanda, que não é diretor de futebol do Palmeiras, mas está participando das negociações. Mais ou menos como o Alexandre Pássaro fazia no São Paulo, antes de ser diretor executivo do São Paulo. O Alexandre Pássaro era advogado do São Paulo e ia nas negociações, foi buscar o Luiz Fabiano na Espanha. O Hernanes lá na China. Alicia, o Palmeiras começou o ano com uma postura agressiva, né? Tanto que foi contratando, trouxe o Facundo, trouxe o Paulinho, todo mundo falou, nossa, é um Palmeiras diferente. E depois esse cenário otimista não se confirmou tanto porque não vieram os outros reforços que eram esperados pela torcida. Ficou uma expectativa e realidade, né? Como aqueles memes que a gente já falou aqui, de quem a torcida esperava e de quem acabou vindo ou de quem acabou ficando, né? Com essa coisa da saída do Rony, que se esperava que se concretizasse e acabou não saindo, e com a não vinda de alguns dos jogadores que foram especulados. E aí eu acho que tudo isso é agravado pelo fato de que a grande contratação da temporada, que é o Paulinho, ainda não está disponível. Então, o Palmeiras está vendo o São Paulo, por exemplo, que está com um monte de problema, mas o Oscar também, a grande contratação do São Paulo, está jogando. Né? No caso do Corinthians, a grande contratação, que é o Memphis Depay, é do ano passado, mas está fazendo muita diferença dentro de campo. O Santos trouxe o Neymar, né? Não fez diferença dentro de campo ainda, mas fez uma diferença brutal fora de campo para o Santos. Então, o Palmeiras ainda não viveu, não sentiu o impacto de um jogador novo nessa temporada. Quem fez diferença nessa temporada no Palmeiras? A volta do Piquerez, é praticamente um reforço no Palmeiras. Mas dos jogadores que chegaram, né, a torcida palmeirense ainda não viu ninguém brilhar. Então, né, o Facundo Torres estreou relativamente bem, mas assim também não enche os olhos de ninguém ainda, acabou de chegar. E Emiliano Martínez também, a torcida ainda vai ver, né, tem uma expectativa grande, porque né, ontem, por exemplo, até o Fabinho, que vinha bem, não estava tão bem, Aníbal Moreno de novo, muito mal, continua caindo muito de rendimento, né, desde o meio do ano passado. Então, assim, a torcida ainda não viu ninguém novo fazer diferença na equipe. A essa altura do campeonato. É cedo? É cedo. Mas está vendo os adversários darem passos na direção certa. E aí, é claro, se o Paulinho entrar em campo e arrebentar, tudo vai ser diferente. Mas aí o Campeonato Paulista muito provavelmente já terá ido e a torcida vai ficando impaciente, especialmente porque fica nessa coisa de a gente está sendo passado para trás, né? Tá tentando e não consegue, fica tomando não, né? Porque não tem força no mercado se tem tanto dinheiro. Então, né, ao contrário de muitos clubes no Brasil, da maioria dos clubes no Brasil, o Palmeiras tem dinheiro e esse ano se colocou de maneira agressiva, né? Sempre teve aquela postura, né, de não vamos gastar muito e esse ano não. E aí a torcida ainda não viu resultados dessa postura agressiva. Mas eu acho que definitivamente é cedo para reclamar, mas o Palmeiras é refém do seu próprio sucesso, né? Um time que começou as últimas temporadas sendo campeão brasileiro e na sequência sendo campeão paulista, tem aí o tri paulista, né, em busca do tetra inédito na fase, né, na era profissional. Então a expectativa naturalmente vai ser muito grande, ainda que se entenda que é uma pré-temporada. Né, a torcida vai querer ver mais, certamente, do que viu ontem contra o Água Santa. Sabe que torcida viu ontem e ficou feliz? A do Corinthians? Não? Lá em Minas. O Galão. O Galo. Galão. Falaram, né, que o Galo podia ficar fora da próxima